gente! Voltamos com mais um episódio do Diminuto. Hoje vamos falar sobre mudança sonora. Você aí, sabe o que é mudança sonora? Não? Então, como se dizia antigamente, sem mais delongas, diga lá, Coelho. Chá comigo, Aguiar. Antes de mais nada, temos de pontuar que o que designamos aqui como mudança sonora é uma mudança específica que ocorre nos sons de uma língua, e esses sons podem mudar de muitas formas no decorrer do tempo. Então, para deixar bem especificado aqui, vamos conceituá-la assim. A mudança sonora é uma mudança na pronúncia de um segmento dentro de uma palavra, ou às vezes mais do que um segmento, condicionada pelo ambiente fonético, isto é, os sons circundantes. A mudança sonora é tipicamente regular, e com isso queremos dizer que ela afeta todas as palavras do léxico que tem tal som no ambiente fonético requerido. O segmento em questão pode mudar de diversas maneiras, ou pode mesmo desaparecer por completo. Embora tenhamos o costume de trazer comparações com outras línguas, como diversos diminutos demonstram, neste vídeo vamos nos focar nos exemplos percebidos na nossa língua, o português brasileiro, como no exemplo a seguir de uma mudança sonora bem estudada, tudo bem? Há mais de 40 anos, os estudos apontam que existem falares no Brasil, particularmente o do Rio de Janeiro e de algumas grandes cidades, em que diante da vogal anterior I e da semivogal anterior E, ocorre a palatalização das oclusivas dentais T e D. Observemos as palavras na tabela com os dados de 2006 de Cristófaro Silva e Oliveira Guimarães, em que há especificados lado a lado, até mesmo para comparação, variedades palatalizantes, variedades não palatalizantes e a ortografia dessas palavras. Tipo, tinta, arte, pátio, teatro, dito, dinda. Os exemplos mostram as oclusivas dentais desvozeada e vozeada sofrendo palatalização antes da vogal alta anterior e da semivogal anterior, sejam elas tônicas ou átonas, nasais ou não. E é desde o início do século anterior que essa mudança dos tais falares em nossa língua é percebida e registrada pelos gramáticos e filólogos brasileiros. E essa mudança possui um nome característico do que ocorre, visto que é considerada justamente uma assimilação, que é esse processo onde as oclusivas dentais se tornaram mais parecidas com a vogal e a semivogal palatais que vem depois delas. A assimilação, juntamente com a redução, compõem as duas mudanças mais comuns quando se trata de mudança sonora. Duas categorias que manifestam a variedade de mudanças que, para se entender, uma vez que ocorre em ambientes fonéticos particulares, deve-se buscar suas causas fonéticas. E antes de concluirmos este vídeo, devemos ressaltar duas propriedades da mudança sonora. Para tanto, nos valeremos dos dizeres de Joan Baibie, que nos diz como primeira propriedade que as mudanças sonoras são regulares, no sentido de que uma vez completadas terão alcançado todas as palavras da língua que têm os sons afetados no ambiente condicionador. Isso não significa, porém, que todas as palavras são afetadas ao mesmo tempo à medida que a mudança segue adiante. Observe-se que todos os exemplos dados são regulares em todas as palavras da língua. Como segunda propriedade, Baibie nos diz que as mudanças sonoras também são graduais, não abruptas. Há várias maneiras de se perceber a mudança sonora como gradual e não abrupta. Primeiro, a maioria das mudanças sonoras mostram ser foneticamente graduais, avançando passo a passo mediante pequenos incrementos acompanhados de variação. A assimilação de T e D, I e E também ocorreu gradualmente, à medida que em estágios iniciais o T e o D tomaram um desvio levemente palatal e, em seguida, se assimilaram de modo mais completo à articulação pós-alveolar. Isso contrastaria com uma mudança abrupta em que, por exemplo, as pós-alveolares substituíssem abruptamente o T e o D no português brasileiro. As mudanças sonoras também podem ser graduais em outro sentido, sua difusão pela comunidade. Quando as alveolares começaram a se palatalizar em dialetos do português brasileiro, alguns indivíduos seguiram adiante e outros mantiveram sua antiga pronúncia por mais tempo. Os dialetos em certas cidades, como o Rio de Janeiro, mudaram primeiro e depois, gradualmente, outras cidades adotaram a mudança. Por fim, poderia haver gradualidade na maneira como a mudança afeta as palavras. Em vez de todas as palavras mudarem de uma vez, algumas podem mudar antes do que outras. E embora estejamos falando de mudanças, existe algo que não muda com a palavra linguística: a divulgação científica das ciências da linguagem, expondo conteúdos restritamente embasados em obras
obras de referência da área. Tal qual o livro Mudança Linguística, de John Bowlby, com tradução, apresentação e notas de Marcos Bagno, lançado pela editora Vozes, parceira do canal, cujo capítulo 2 traz em seu título justamente o tema deste vídeo, mudança sonora, porém, obviamente, muito mais aprofundado, inclusive com comparações de mudanças sonoras entre diversas línguas, pois dado que a mudança sonora tem motivação fonética, os mesmos tipos de mudança sonora ocorrem em línguas diferentes, em diferentes períodos históricos, sejam essas línguas aparentadas ou não, como o Bowlby bem nos adverte. De fato, trata-se de um livro fantástico. Se você gostou do nosso conteúdo, além de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, você pode adquirir o livro que fundamentou este vídeo. Basta usar o nosso link que está na descrição. Dessa forma, você não vai pagar nada mais pelo livro, mas estará em parceria conosco por meio deste apoio, ajudando a manter o canal. Agradecemos demais! Esperamos que tenha curtido tanto quanto a gente, já pedindo para deixar seu like, ele nos ajuda demais, porque o algoritmo do YouTube entende que estão gostando e ele mesmo indica os nossos vídeos para mais pessoas. Até o próximo Diminuto. Tchau, gente! E não deixe de se inscrever e assistir aos outros vídeos aqui do canal, tem muita coisa boa. Então, como eu sempre digo, um abraço nada diminuto. Tchau!